Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy. Hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança e gestão para uma educação inovadora. De nada adianta transformar estruturas se a mentalidade continua a mesma. Então, implementar mudanças culturais exige visão, preparo e coragem para enfrentar diálogos complexos. Talvez você já tenha sentido algum incômodo. Eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não sei por onde começar. Então esse episódio pode ser para você. E para isso recebemos Sarah Rios, mantenedora da ForSee, e Juliana Storniolo, diretora pedagógica da ForSee. Então nosso primeiro bloco aqui a gente vai falar sobre a educação inovadora e se ela ainda é responsabilidade apenas da escola ou se ela já se tornou um desafio de todos os setores. Sarah, o que você diz? As mudanças nós estamos sentindo em todo lugar. Acho que nós mudamos na parte de tecnologia, nós sentimos que nós temos... falava do lifelong learning, mas hoje nós vemos que quantos dias que você passa que você não está buscando uma coisa no Google, no chat, você está ativamente buscando. Essa é algo que está em todo lugar. As pessoas sentem a necessidade de procurar mais. E aí, com isso... nós pensamos, como que isso tem a ver com inovação? Ideias novas, maneiras novas de fazer, abrir espaço para que as pessoas possam fazer o novo, às vezes não é tão fácil. Então, nós sabemos que está tudo mudando, mas a sensação é que, eu vou errar. Será que eu posso falar que eu não sei como fazer? Será que eu posso falar que, olha... eu preciso de ajuda? Isso tem a ver com a inovação. Lugares que você pode fazer essas perguntas e colocar isso. Não tem como... Eu acredito que tudo está mudando, realmente. Assim, a mudança está muito rápida. Então, o mundo está mudando mais rápido e com a inteligência artificial vai ficar mais rápido. Então, os lugares, eles realmente estão vivendo mudanças complexas de maneiras mais rápidas do que a gente já vivia. Agora, você falar, acontece só na escola, é impossível a educação acontecer só na escola, é impossível a inovação acontecer só na escola. O que me preocupa é o contrário, é quando acontece nos outros lugares e não acontece na escola. E a gente vem vivendo décadas em que isso tem acontecido, mas entendo que chegamos no momento em que não dá mais. Talvez pela rapidez como as coisas estão acontecendo, não dá mais para ficar a escola sem acontecer inovação e todo o resto do mundo acontecendo. Né? Esse é o risco. O risco é a escola ficar separada do resto do mundo. E aí nós vemos, quando vai para achar emprego, quando nós falamos de um jovem que vai buscar uma nova colocação, ou um jovem talvez não tão jovem. Será que estou pronta? E aí a pergunta é, a escola está nessa jornada junto? Precisa estar. A gente sempre volta àquela fala do Dewey, né, que a escola não é a preparação para a vida, ela é a própria vida, mas ela tem realmente se blindado das inovações. E como a gente faz para que um líder da escola, os gestores da escola, eles não apenas reajam às mudanças que acontecem no mundo, mas que eles liderem essas mudanças? Quais são alguns caminhos possíveis? O líder realmente é alguém que... Você falou, eu preciso captar a necessidade de mudar. E essa captação, o entendimento e a visão faz que é possível que o líder planeja, mas tem que planejar com o time. Como trazer os educadores juntos? Como que traz as pessoas dentro da empresa junto para uma mudança? Precisa articular e ter habilidade de comunicação, de escuta ativa, de maneiras de criar novos experimentos dentro dos lugares. Não vai mudar tudo imediatamente, mas vai escolher junto com as partes interessadas, pais, professores, alunos, maneiras de começar a inovar. E isso precisa de liderança, uma liderança bem habilidoso e capaz. Agora, tem uma coisa, o líder se acha capaz de fazer isso, às vezes não se acha capaz, mas é você que tem que fazer. Quem é você? Se preparar para isso, se abrir para isso, a primeira coisa é ser um modelo, um mentor de fazer diferente. E aí os outros vão falar, tá, se ela ou ele tá fazendo, eu também posso. E aí começa a conversa.
E interessante pensar que se não há mudança na liderança, no modo de liderar, não acontece a mudança, dificilmente, né, acontece a mudança no empreendimento, na situação, na empresa, na escola, né? A gente vive situações em que você fala, então vamos mudar o currículo, vamos mudar os professores, vamos mudar. Se a liderança não mudar o modo de ver as coisas, que é, para mim, a inovação está ligada à visão, ao pensamento, nós não conseguimos mudança real. E para mim, ainda vou usar a frase que a Sara usou antes, que não é só o lifelong learning, mas a agilidade para aprender. O líder tem que estar muito aberto a isso todos os dias. Se o líder ficar com medo de errar por uma decisão que nunca foi tomada antes, mas que ele precisa sim analisar os dados para tomar a decisão, mas se ele ficar com medo de errar naquele ambiente, toda a sua equipe fica com medo de errar e a inovação não acontece. Tem o medo de errar e a forma que nós cobramos. Como que você comunica quando tem algo, um erro? Aí a outra pergunta é como que você instiga a experimentação? E que a pessoa começa e tem, assim, inovação tem muito a ver com coragem. Então, a coragem de fazer algo novo que eu ainda não sei fazer perfeitamente. Algo que eu vou experimentar que ainda eu não sei o que seria o perfeito. Eu vou encontrar o que é a melhoria contínua. Então, é uma atitude de como colocar isso. Aqui nós falamos muito de bilinguismo. O bilinguismo, se eu não experimento de falar e de ouvir, dificilmente que eu vou conseguir ser uma perfeita linguista da outra língua. Eu preciso me jogar no jogo. Eu preciso arriscar. Eu senti o desconforto. Agora, esse desconforto, nós temos que ressignificar ela. Isso é a agilidade da aprendizagem. O desconforto que eu não sei ainda e o desconforto de fazer mesmo que eu não sou perfeita. Isso é onde existe a mudança. Eu acho que esse pode ser um grande desafio para as escolas, porque nós... E aí eu sou de escola, né? Então posso dizer assim, nós somos formados para fazer a gestão de uma escola, né? Administrar a escola, muitas vezes, para as coisas darem certo, vamos pensar assim. Então a escola, ela tem o horário formado, as pessoas que estarão lá dentro, tudo muito... É para ser muito organizadinho. E não é que não deva ser organizado, mas... ter coragem de mudar aquilo que está estabelecido há séculos, há anos, há décadas, é desafiador. E nem sempre nós, educadores, temos a formação para isso. Então, nós precisamos nos arriscar, nós precisamos acreditar que nós somos capazes, nós precisamos buscar em outras áreas, às vezes não é na área da educação que eu vou aprender isso, mas é numa outra área que eu olho e falo, isso cabe à minha escola e ter coragem de fazer. Então, muitas vezes, o desafio na escola vem da nossa própria formação, de que a escola não pode errar, né? A escola não pode sair daquele eixo. Sim, a escola precisa ser um modelo de coragem, de tentativa, para desenvolver autonomia. É necessário tentar errar, analisar os seus próprios erros, voltar com a equipe e dizer, olha, e agora? O que nós vamos fazer? Quais são as soluções para esse problema? E, às vezes, na nossa formação, a gente está habituado a dizer, não, nós já temos que achar a primeira solução e a gente não pode errar. Né? Para quem já acompanha, né, o trabalho da ForSci e até os episódios aqui da ForLab, a gente tem falado muito de educação para o século XXI e como preparar os nossos alunos para o mundo que está em constante transformação e tudo. E aí a gente volta essa pergunta para o líder, então. O que diferencia um gestor tradicional de um líder preparado para os desafios do século XXI e para frente? Olha, essa é uma boa pergunta e eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a Ju estava falando. Se eu me vejo como gestor do processo e eu quero que esse processo sempre é igual, eu não vou mudar o processo, isso talvez eu sou um bom gestor do passado. Porque nós precisamos olhar pessoas e como formar pessoas. Precisamos olhar processos e como mudar processos, não como somente manter o processo.
E nós precisamos olhar outras habilidades que nós temos dentro dos ambientes, que nós podemos criar novos atrativos, instigar, provocar as pessoas. E às vezes o gestor não provoca mudança, porque dá trabalho. Dá trabalho mudar algo que eu falo, olha, eu tenho um método, esse método foi feito faz tempo, todo mundo sabe o que eu vou fazer, não tem nenhum questionamento. Eu vou lá e mexer nisso? Sim. É justamente lá que você tem que mexer. Porque esse conforto, da zona de conforto, de falar, olha, todo mundo sabe exatamente o que vai fazer, faz 20 anos e não muda nada, isso não é o mundo do século XXI. Isso não é. É uma zona de conforto. Mas ela não provavelmente está no melhor serviço dos seus alunos, de seus professores, de pensar fora da caixa, de ser criativo, de ser curioso. Nós não estamos curiosos e criativos e não temos imaginação naquilo que é dito e feito sempre da mesma maneira. E aí que é o dilema, né? Uhum. Sim, e não dá para ser um gestor de cumprir planilhas, de executar. Tem que ser um gestor que vai realmente diferenciar. Eu falo de conexões, fazer conexões, levar as pessoas. A gente sempre fala que acho que o principal desafio ainda é comunicação em todo lugar, né? E um líder que comunica, conecta, se mostra apoiador, eu acho que faz muita diferença para a liderança do século XXI. Eu fico pensando, e acho que nós precisamos pensar, quem é o líder que te fez crescer? Então, eu tenho a liderança que me puxa, então, que me faz pensar, que me empurra, que me dá coragem, que fala, olha, você é capaz. E espelhar essa liderança para mim hoje é importante, porque foi a pessoa que eu enxergo e falar, como é que eu cheguei a ser uma pessoa que quer aprender a cada vez mais, a ser uma pessoa que tem vontade de fazer mudança na educação, porque tiveram líderes na minha vida que foram me apoiando, acreditando, me dando coragem, dizendo, eu tô com você. E isso dá trabalho, como a Sara falou, porque eu não posso estar no meu lugar de dizer assim, ó, vai, eu tenho que estar no lugar de líder e dizer, eu estou com você, o que você precisa, eu tô aqui para te apoiar, mas você precisa ir um pouco. E aí eu estou com você. Né? Instigar, provocar. Agora, tem jovens, tem pessoas que entram na escola com ideias e às vezes não são ouvidos ou não se acham espaço nem para contribuir. E isso é algo que o líder tem que olhar. Eu estou permitindo que os outros contribuam com essas provocações? Estou dando espaço para ouvir novas ideias? Ou, de fato, falar, olha, desde que essa ideia cabe dentro do meu esquema. E isso eu acho que é uma coisa instigar isso dentro do corpo docente, para mim é super importante, de que de fato eu quero ouvir novidades, eu quero ouvir outras alternativas, colocar as pessoas em grupos para planejar junto, em vez de separado individualmente. Hoje, no século XXI, os problemas são difíceis. Dificilmente que nós vamos resolver um problema, real problema, sozinhos. Nós vamos precisar de diferentes perspectivas. Como que eu estou puxando essas pessoas para essas diferentes perspectivas? Falar, olha, vocês são diferentes, pensa em algo que nós podemos fazer. Eu tenho que dar esse espaço. E no caso da escola, inclusive, é modelar isso, porque o professor também é um líder da sala de aula. Então, o gestor da escola, ele está liderando um modo de liderar dentro da sala de aula também. Então, se eu não tenho espaço para ouvir ativamente, né, uma escuta realmente ativa, eu tenho que acreditar que aquilo que os professores estão trazendo, ou a equipe gestora, ou as pessoas que estão ali na escola com a gente, se a gente der espaço para ouvir, nós acreditamos que os professores também darão espaço para que esses jovens sejam ouvidos, que as crianças sejam ouvidos. Então, nós também temos que lembrar que a gestão, ela é um modelo de liderança para outras instâncias da escola que também precisam de liderança. Muito bom. Às vezes, a liderança da sua própria vida mesmo, do seu próprio estudo, da sua própria busca, né? Mas são professores facilitadores, líderes facilitadores de professores, que faz que isso é possível.
Agora, essa liderança hierarquizada, eu mando, você obedece, isso não é o mundo do século XXI. Não existe mais, né? Não deveria Não existir deveria mais. existir mais. Sempre depende de quem você quer formar. Nós estamos falando de uma escola ou de uma educação que quer formar pensadores críticos, Sim. que quer formar autônomos, pessoas autônomas, que se preocupam com o outro. Então, se você quer formar pensadores críticos, você não pode silenciar e dizer, eu mando e você obedece. Você vai ser muito questionado. E nós queremos que seja questionado. E pensando na escola como empresa, né, também haverá esse questionamento do corpo docente ou dos outros colaboradores dentro da escola de questionar a liderança, porque o pensamento crítico também é incentivado ali, né? Então você falou bastante de influência, você falou de instigar, isso entra muito na força cultural que a gente acredita bastante que elas estão dentro da sala de aula e de todo o ambiente de aprendizagem, e uma delas é a modelagem, né? Então o líder como modelo. E aí eu tenho uma pergunta, a liderança, ela começa no cargo ou numa inquietação, numa vontade, num incômodo? Acho que é curioso quem se vê como líder, porque às vezes nós enxergamos essa líder dessa pessoa antiga que manda, que quer tudo organizada do seu jeito, ou algum líder que tem alguma informação que talvez eu não enxergo em mim. Quando nós estamos falando de um líder novo, às vezes não temos modelos para saber que eu tenho isso dentro de mim. Então, eu acho que a pergunta é, se a pessoa tem desconforto da forma que as coisas são feitas e questiona em sua cabeça, provavelmente deveria estar se preparando para questionar e usar sua voz. Se esse desconforto é tanto que você entende que, olha, eu tenho ideias e eu quero juntar mais pessoas para resolver, você provavelmente precisa se preparar para ser um bom líder, porque está dentro de você sem inquietação. Não tem como não começar pela inquietação, porque as decisões da liderança sempre vão repercutir no trabalho. No caso, eu estou falando de escola, do professor, ou da pessoa que está sendo liderada. Então, quando você começa a questionar se poderiam ser tomadas outras decisões que fariam a diferença para aquela situação, para aquele momento, talvez você precise começar a questionar se você não precisa estar, não deve estar no lugar que toma decisões. E o lugar que toma decisões não é simples. Então, se você também sente inquietação dizendo assim, eu quero ocupar esse lugar para mandar para alguém obedecer, não vai ser esse o caminho para este momento. Sinto muito, você vai ser frustrado. Exatamente. Mas você pode se preparar para isso. E o primeiro caminho, realmente, ao meu ver, vem da inquietação e vem de você começar a se sentir capaz de estar preparado, mas nunca pronto. Então, eu me lembro, quando a Sara me convidou para assumir a direção da escola, para mim foi um super desafio, porque eu não imaginava naquele momento, eu era coordenadora e eu gostava de ser coordenadora, não deixava de ser uma liderança, claro, desde quando fui professora, mas não era bem assim, isso. Então, para mim, nós conversamos bastante sobre isso. E uma das coisas eu falei para ela, eu não tô pronta. E ela falou, não, você não vai estar pronta mesmo. Não é, ninguém vai estar pronto para esse momento. Você vai aprender com essa situação. Mas aí você vai se preparando para se tornar líder com aquilo que você já tem e com aquilo que você vai desenvolver com isso. E aí, assim, tendo outros líderes conosco para nos apoiar com experiência e com visão, vamos lá, né? Mas eu acho que sala de aula, na corporação, nas empresas, nós aprendemos com desafios. Nós aprendemos com pessoas em volta de nós que nos ajudam a pensar sobre os desafios. E liderança não é diferente. Essa inquietação precisa vir de um lugar positivo, de querer achar soluções. Então, às vezes você tem inquietação de questionador, de crítica. Essa crítica, se for pensar, para ser líder eu tenho que criticar e pensar em soluções, pensar maneiras de que as pessoas vão também ser felizes com essa solução. Então é uma questão de inquietação com vontade de resolver, vontade de criar. Eu acho que hoje a liderança tem que ser muito criativa. E não só buscar soluções, mas articular possíveis soluções. Porque às vezes você realmente não tem aquela solução,
e talvez a sua não seja melhor, e quando você começa a ouvir e realmente chegar, como é que eu articulo esses pensamentos dentro de um mundo tão complexo que nem sempre a gente sabe se essa é a melhor solução ou não, mas buscando uma solução em conjunto e ouvindo, bom, para mim é uma habilidade super necessária do líder de hoje. E aí que vem o treinamento de liderança, de saber prioridades, de entender objetivos, de combinar os objetivos com o time. Você pode ter várias alternativas de solucionar, mas temos que falar, vamos compactuar qual é o objetivo que nós temos? Como que nós vamos medir se isso vai acontecer ou não? Como que vamos saber se é um bom trabalho ou não? Aí isso precisa de técnica. Nós precisamos ajudar a pessoa a saber como fazer essas prioridades melhores, porque isso permite uma conversa mais produtiva e rica também com o seu time. Sim. Por isso que a gente acredita tanto em trabalhar com metodologias ativas e trazer os alunos para conversar com outras pessoas também, para eles terem ideias diferentes. E é muito interessante trazer isso para o mundo da escola, falando dos professores. Então, Juliana, falando um pouco da sua trajetória, quando você saiu de sala de aula, então, quando a gente fala de cargos de liderança dentro de uma escola, geralmente são excelentes professores que entram numa coordenação. E aí, de uma coordenação, podem ir para uma direção ou direto da sala de aula para uma direção. Como é essa mudança de perspectiva? É um desafio enorme. E continua sendo. Acho que primeiro você vai saindo. Então, quando a gente é líder da sala de aula, não é que é fácil, não é simples, mas você tem lá aqueles desafios do mundo da sala de aula. Então, quando você muda a perspectiva, você entende uma sistematização, na verdade, uma complexidade maior. Então, você sai de lidar com os alunos, com os pais, com a sua liderança, para lidar com mais lideranças, os professores, os alunos, os pais de uma maneira diferente, com responsabilidades diferentes, visões diferentes. Um ponto que eu sempre, tento bem prático colocar, que eu acho interessantíssimo que a gente sente. Primeiro, o professor, quando ele sai da sala de aula e assume um papel de liderança, uma coisa que a gente sente muito é como fazer a gestão da nossa própria agenda, do nosso próprio dia. Por quê? O professor recebe, olha, aqui esse é o horário, e você vai fazer esse horário. De repente, o coordenador não tem mais um horário. E aí ele tem que lidar com o que eu faço com o meu dia, com um monte de coisa que eu tenho que fazer no dia. Então, assim, essa organização do meu próprio tempo é o primeiro desafio. Parece simples, mas não é. Porque, assim, agora eu tenho autonomia para lidar com o meu dia, mas eu tenho que escolher as minhas prioridades baseado no quê? No meu propósito. No que realmente nós queremos fazer. O que esse líder tem que ter muito claro quais são os propósitos, qual é a cultura que ele tem que fazer a gestão e que ele tem que cultivar. Então, para mim, esse é um desafio muito interessante. E eu me lembro de uma situação que, quando eu assumi a direção, e que eu falei para a Sara assim, como você dá conta? Porque daí a sensação é essa, assim, eu não tô dando conta de tudo que eu tenho que fazer, como é que você dá conta? E ela falou, não dou conta. Eu escolho os momentos do que eu vou fazer, do que é prioridade para mim, dependendo do que é o propósito daquele momento e tudo mais, mas eu não dou conta. Nossa, aquilo foi para mim um alívio, de dizer, nossa, que bom. Então, peraí, agora eu preciso pensar em técnicas, aí vem outro ponto, então eu tenho que saber meu propósito, pensar em técnicas, para que a minha gestão seja eficaz, para que eu consiga, então, definir prioridades e fazer a gestão das pessoas em relação a isso. Agora, só para fazer gestão de pessoas, aí é todo outro, porém, que é um grande desafio que a gente aprende. Acho que a gestão de si, para ser líder, primeiro é ser líder de mim, entender quem é você, ter um autoconhecimento, de seus pontos de melhoria, de seus pontos que você tem que melhorar, e também tem o olhar de que você é de servir. Então, gestão de pessoas, gestão do ambiente, você está servindo o outro. Você tem um propósito maior para os outros. Então, às vezes, eu organizo meu tempo e eu coloco os grandes blocos de prioridade com os objetivos, porque eu, de fato, vai mudando o que eu coloco como meta. Mas eu tenho que deixar minha agenda tempo para os outros,
Porque às vezes o que está a prioridade para mim, para outra pessoa está acontecendo alguma coisa que eu preciso ir lá e socorrer. Aí eu preciso dar atenção. E aí eu tenho que entender como que isso é planejado e que eu consigo liderar as pessoas ouvindo-los e dando espaço para que essas pessoas de fato se sentem amparadas. Já fica uma dica prática aqui, prática e com propósito, né? Então é um bom corte aqui pra gente. E Sara, como você enxerga a liderança inovadora e a inovação como um diferencial aí para as escolas mesmo? Olha, eu acho que a escola, ela tem 2 objetivos grandes, é formar pessoas formar pessoas, e essas pessoas precisam ser formadas para o mundo que estamos. Então, não tem dúvida nenhuma que as escolas têm que mudar, porque o mundo não é igual, e se eu formo alguém por 12, 13 anos, e essa pessoa não está apta para o mercado de trabalho, ou para ser empreendedor, dentro desse mundo que estamos, eu não estou fazendo o meu trabalho, eu não estou servindo o meu propósito. Ao outro lado, eu estou servindo os pais. Os pais, o maior tesouro, os filhos. Como que eu consigo ajudar esse pai a entender que o mundo que você foi formado não é o mundo que eu vou formar seu filho. Então, essa habilidade de entender essas que eu chamo partes interessadas, os professores, os pais, a sociedade maior, os alunos, e saber comunicar isso é talvez o maior desafio. Então, a habilidade de ter conversas produtivas, conversas difíceis às vezes, e saber fazer isso de uma forma suave, acolhedor, e que trazer as pessoas para um grupo que todo mundo quer o mesmo objetivo, isso talvez é o líder que é mais inovador que nós precisamos, que vai fazer uma transformação do que nós fazemos, e a sociedade está se transformando. Então, preciso de gente que articula bem isso. Sim. Acho que todo mundo fala, é senso comum, do poder transformador da educação. Todo mundo acredita que a educação transforma. E aí, vamos falar sobre soluções, falamos em educação. Mas se a gente continua fazendo o que a gente estava fazendo antes, a gente não vai chegar a lugares diferentes, né? Existe um poder transformador. Aí a pergunta, o que eu vou fazer com esse poder? Eu vou fazer aquilo que já fez comigo, com meu avô, tudo igual? Ou vou usar esse poder para fazer algo diferente, algo de impacto e relevância para essa vida? Essa 2026, 2027 é outro mundo. Nós precisamos se preparar para isso fazendo. E fazendo não com um certo cruzado, dentro de uma matriz, encaixotado. Isso não é o mundo mais. A educação precisa sair da inércia. Precisamos sair da inércia de o mundo vai mudando e a educação vai sendo empurrada para isso. Não, a educação realmente, para ser transformadora, precisa agir, e para isso nós precisamos de líderes dentro das escolas, em ambientes de educação, que liderem para fazer, para buscar, para aprender, para isso. Eu sempre, pensando em escolas, acho que hoje o mundo vive uma crise, questionando realmente para o que a escola está preparando, se é apenas para fazer uma prova ou se é para essas habilidades que são necessárias, para o que esse aluno sai preparado. Então, a escola está preparando este aluno para o momento de agora e para o momento futuro, preparando como? O que é que a escola está querendo para este mundo? E esse líder é quem vai mostrar a direção, é quem vai olhar para o mapa e dizer para onde nós estamos indo muitas vezes, para onde a instituição está indo. Então, não dá para a gente deixar o barco ser levado pela maré. Nós precisamos tomar propriedade do nosso mapa e saber onde nós queremos chegar. Quando tem os trabalhos dos gestores, eu sempre falo, tem os 3 Cs, o que eu vou continuar fazendo, e eu tenho que intencionalmente escolher o que eu vou continuar, que faz bem continuar, o que eu vou cessar de fazer, porque de fato eu estou usando meu tempo, talvez não da melhor forma. E se eu não cesso de fazer coisas, eu não consigo começar a fazer os novos. Então, acho que um dos problemas da transformação na escola é essa escolha de que eu vou fazer menos para que eu possa fazer diferente.
As pessoas querem fazer tudo igual e adicionar algumas coisas. Não dá tempo. Nós temos que ter uma gestão do tempo disso. Excelente. Então tá bom, né? Falamos de tudo isso, o que podemos fazer, mas como? Eu gosto muito de dar nome às coisas, porque a gente começa a nomear as coisas e a gente vai pensando mais nelas. Então a gente já tem esse conceito de lifelong learning, que a gente fala muito do aprendizado para a vida toda, então dessa continuidade. E recentemente entrei em contato com o conceito do life-wide learning, que eu também gosto muito, que é do seu olhar para o que está à sua volta e aprender com as coisinhas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia. Então eu queria trazer aqui que indicações a gente tem de como continuar aprendendo o tempo todo, continuamente. Primeiro, eu penso que nós precisamos buscar pessoas que queiram aprender conosco e com quem nós possamos aprender. Então, o ambiente onde a gente está, as pessoas com quem nós sentamos à mesa, faz diferença porque você vai ouvir e você vai trocar. Então, essa questão de estar aberto à escuta, eu acho que é um papel importantíssimo, seja de qualquer momento que você senta ali. Eu falo que às vezes os principais aprendizados vêm nessa troca, que às vezes nem esperamos que aconteça, mas porque nós estamos rodeados de pessoas que querem aprender juntos sobre isso. Lembrar que no dia a dia nós precisamos buscar recursos. Então, existem livros, nós aqui buscamos muita referência no Project Zero. Quando falamos de cultura de pensamento, nós estamos nos referindo a Ron Richard, que é do Project Zero de Harvard, e fala-se de cultura de pensamento como uma cultura de liderança, seja na sala de aula ou seja na escola, né? Nós buscamos muitas referências teóricas nesse sentido. Então, tem livros, tem inteligência artificial que pode nos ajudar, e hoje em dia, né, a gente consegue criar muitos materiais com o que a gente tem, justamente para pensar sobre isso. Penso que esses são caminhos. Temos que ter desejo. Então, quando fala de lifelong learning, e quando falamos da escola e até nas empresas, como que eu consigo que a pessoa tenha desejo de mudar algo, de fazer algo diferente? Então, instigar esse desejo dentro de nós é super importante, e isso vem de uma coragem, de entender que eu sou capaz. Então, às vezes, as pessoas não vão à busca porque falam, isso vai levar muito tempo, eu não sei com quem. Então, a primeira é ver que eu sou capaz, mesmo que vai ser difícil. Um desafio não quer dizer uma incapacidade. Aí que você coloca, eu tenho um desafio e eu tenho um desejo, aí que vem uma motivação e que ajuda a coragem de buscar. De fazer perguntas, porque me cercar de pessoas que eu posso fazer perguntas e questionar, busca de livros, etc. Mas eu tenho que dar tempo no meu dia para isso. Então, meu dia tem 24 horas. Ela transborda. Onde que eu estou usando o meu tempo? Quanto tempo que estou no seriado? Quanto tempo que estou no descanso? Quanto que estou fazendo ginástica? Quanto estou trabalhando? Quando estou trabalhando, como estou olhando minha agenda? Tudo isso tem a ver com eu tenho uma possibilidade de achar espaços para aprender. Agora, prática. Curso longo dá, curso pequeno dá, falar com pessoas dá, fazer resumo de um livro para ver se esse livro é aquilo que eu vou aprofundar. Eu ler o livro inteiro antes de saber o índice dela, pegar uma referência de alguém, sempre vou olhar primeiro para saber onde que eu vou investir meu tempo. Ouvir podcasts. Para indicar, mas tem sites hoje e blogs e podcasts, nossa, adoro podcast, assim. Podcast é uma coisa bem legal. Quando estou andando, coloco o podcast. Quando estou dirigindo, coloco o podcast. Agora, tem hora que eu falo, não, agora é uma música. Agora é uma meditação, uma oração. Tem hora, mas tem que ver que são micro momentos. Às vezes, eu acho que século passado, tudo era assim, eu vou fazer esse curso, vai levar tanto tempo. Depois eu vou em tal lugar, tanto tempo. Não tem esse negócio de agilidade. E de aprender com agilidade. Acho que tem uma palavra importante que é ser curioso, é curiosidade.
Então, precisamos ter coragem e precisamos ter curiosidade. O que funciona ali, né? Eu visito muitas escolas, converso com muitas outras pessoas, com outros diretores de diferentes escolas, de diferentes cidades, de diferentes lugares do mundo. Porque às vezes você como funciona ali? Às vezes é muito diferente da escola em que eu lidero, mas tem uma ideia que ali me faz pensar sobre a minha realidade. Então, ser curioso, conhecer outros lugares, buscar realmente soluções. E também é muito importante a gente assumir que a gente não sabe. Que a gente não sabe tudo, que tá tudo bem a gente errar, para que a gente possa buscar outras referências. Humildade ajuda bastante. Sim. Curiosidade, humildade e coragem, acho que dá. Agora, esses negócios de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta que faço para um monte de gente o tempo todo, que eu falo que é pergunta de humildade. Que eu pergunto para outra, o que fez você pensar isso? O porquê isso é interessante para você? O que é essa sua prioridade? Você faz umas perguntas que mexe com o nosso pensar. Isso também é importante. Muito bom. Então a gente vê aqui pela nossa conversa que liderar a educação não é só administrar processos, só gerenciar pessoas, só o gerenciamento de tempo, mas é também trabalhar essa vontade de aprender para sempre, de ensinar para sempre e de estar em uma comunidade de aprendizes. Muito obrigada, Sara, muito obrigada, Juliana, e obrigada a você que nos assistiu. Se você tem algo que você gostaria de ver no nosso podcast, deixe uma mensagem pra gente.